Muito boa noite. Mais uma vez quero dar as boas-vindas, não apenas àqueles que estão aqui presentes, que já habitualmente têm vindo, mas também a todos aqueles que nos acompanham online. E antes de nós darmos início à reunião de hoje, eu gostaria de dizer se porventura ontem, ao acompanharem a emissão, passado a primeira meia hora, ficaram sem emissão, pois bem, não se deveu ao vosso computador, não se deveu à vossa ligação à internet lá em casa, deveu-se a um problema que nós aqui tivemos. Houve uma queda súbita e sem razão aparente da ligação da internet, aqui a partir da igreja de Aveiro, e portanto ficámos sem ligação de internet até ao final. Pois bem, ontem ficámos aqui até tarde para tentar solucionar o problema, contactámos com a empresa, portanto é a PT, e disseram-nos que provavelmente seria um problema do módem. Pois bem, fizemos aquilo que humanamente é possível fazer para que hoje não acontecesse novamente o problema. Pois bem, sabemos que pode haver problemas técnicos, mas eu acredito que provavelmente ontem o grande inimigo de Deus e nosso não ficou contente porque o estávamos a desmascarar de uma forma poderosa através da palavra de Deus. Pois bem, gostaria que os meus irmãos e amigos que nos acompanham pudessem também intensificar as vossas orações em benefício desta campanha, e dou graças a Deus porque muitos de vós me têm escrito dizendo que tem sido uma bênção, e acreditem, amigos e irmãos, que apenas louvo a Deus por isso, porque é a sua palavra, como vós podeis tomar consciência que está a ser aqui apresentada, não a palavra de nenhum homem. De modo que hoje vamos então dar início e vamos fazê-lo como habitualmente através de uma oração. Senhor nosso Deus, nosso bom Pai, mais uma vez nos queremos colocar sobre a Tua santa e divina direção, e neste momento, Senhor, quero-te pedir que o Teu santo e bom Espírito possa descer sobre cada um de nós, em primeiro lugar sobre mim, mas também sobre cada um daqueles que irá ouvir a Tua palavra. Queremos suplicar, Senhor, que também possas proteger todo o equipamento técnico e também permitir que a transmissão possa ir em boas condições até aos lares de cada um, até onde cada um possa estar a ouvir a Tua palavra. Hoje que vamos falar de um assunto também muito importante, nós te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito venha iluminar a nossa mente e abrir o nosso coração para não apenas entendermos, mas igualmente aceitarmos aquilo que Tu nos tens a comunicar através da Tua palavra. Tudo isto pedimos e já Te agradecemos pela fé, pois Tu pedimos em nome do nosso querido e amado Salvador, Jesus Cristo. Amém. Venham comigo, amigos, abrir as vossas Bíblias novamente no livro de Gênesis, capítulo 1, Gênesis, capítulo 1 e versículo 31. Vamos começar exatamente no ponto onde ontem começamos. Gênesis, capítulo 1 e versículo 31. Pois bem, aqui nos é dito: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era que muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Pois bem, a questão é: se realmente Deus criou todas as coisas boas e perfeitas? Ontem nós focámos em particular como é que essa serpente, entretanto, aparece ali no jardim. E nós tivemos a ver, portanto, a origem dessa serpente. E para aqueles que eventualmente ontem não viram o resto, pois bem, saibam que em pouco tempo todos os vídeos que nós estamos a gravar, pois bem, serão disponibilizados no website da Igreja Adventista de Aveiro. Portanto, não fiquem tristes, poderão um dia ver não apenas essa palestra de ontem, mas todas as outras que nós fizemos até agora e também aquelas que iremos igualmente fazer. Pois bem, ontem nós vimos como é que essa serpente apareceu. Vimos que ela não foi criada na semana da criação. Porquê? Porque na semana da criação tudo quanto Deus fez foi bom, e quando chegou ao final da semana da criação, Deus disse que era tudo muito bom. Pois bem, agora a questão é como é que o problema, como é que surgiram os problemas entretanto no mundo? Como é que hoje nós podemos observar o mundo à nossa volta e vemos tantas coisas negativas? Pois bem, nós hoje vamos falar não dos problemas em geral, porque isso todos nós sabemos quantos problemas existem, ou talvez não sabemos tudo, e por um lado ainda bem, mas hoje nós vamos falar da raiz do problema. Pois bem, venham comigo novamente ver, ainda no livro de Gênesis, no versículo antes, no versículo 30, e nós podemos ver que até todos os animais, diz aqui o versículo 30, e a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fogo de vida, toda a erva verde lhes será para mantimento. E assim se fez.
Ou seja, aqui nos dá a entender que até os animais, todos eles, eram vegetarianos. Comiam apenas erva verde. Pois bem, e como é que os animais se davam? Pois bem, uma das formas de nós podermos ver como é que os animais se davam é nós vermos como é que no futuro eles se darão. Vamos ver no livro de Isaías, no capítulo 65, livro de Isaías, no capítulo 65, e essa é a condição que é descrita na palavra de Deus para aquilo que acontecerá depois de serem restaurados novos céus e nova terra. Em Isaías, no capítulo 65 e no versículo 25, lemos o seguinte: o lobo e o cordeiro pastarão juntos. É essa a realidade dos animais hoje? Oh, não. Quando um lobo vê um cordeiro, imediatamente vai ao ataque. E o leão comerá quê? Comerá palha como o boi. Ou seja, será novamente como era no início. Pó será a comida da serpente. É interessante que aqui, em relação à serpente, continua a dizer que pó será a comida dela. E agora reparem, a última parte do versículo 25. Não se fará mal, nem dano algum, em todo o quê? Em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Ora bem, ao vermos a descrição de como será o mundo depois de Deus criar novos céus e nova terra, nós temos uma imagem de como era o mundo no início. Todos os animais, portanto, conviviam amigavelmente entre si. Portanto, tudo era perfeito. Deus criou todas as coisas perfeitas. A natureza era perfeita, os animais eram perfeitos, o ser humano era perfeito, no seu aspecto físico, nas suas capacidades mentais e espirituais. Tudo era perfeito. E depois nós sabemos que Deus colocou, portanto, uma ordem, por assim dizer, um pedido a Adão e Eva para lhes provar qual era a sua escolha, se eles gostariam realmente de seguir a Deus de livre vontade ou se não queriam. Vamos ver Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, já lemos estes textos, vamos lê-los novamente, estamos apenas a recapitular sempre os pontos fundamentais. Gênesis capítulo 2 e versículos 16 e 17, onde nós lemos isto: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Pois bem, a partir do momento em que Adão e Eva resolveram desobedecer a este pedido explícito que Deus lhes tinha feito, pois bem, o problema entrou no mundo. E o problema entrou como? Pois bem, vamos ver em Gênesis, no capítulo 3 e no versículo 6, como é que Adão e Eva responderam, portanto, a este pedido de Deus. Vamos ver Gênesis, capítulo 3, versículo 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Pois bem, Adão e Eva desobedeceram à vontade de Deus. E reparem, antes de o pecado ter entrado no mundo, até no reino vegetal, como vos disse, tudo era perfeito. Não havia cardos, não havia espinhos, não havia abrolhos, como diz aqui, usando uma expressão bíblica. Mas depois do pecado ter entrado, vamos ver o que é que aconteceu. No mesmo livro de Gênesis, capítulo 3, e no versículo 18, nós lemos, Gênesis, capítulo 3 e versículo 18, ela, referindo-se à terra, produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Pois bem, tudo começou a mudar. Pois bem, agora a natureza passa a ser uma natureza que não está mais no equilíbrio original que Deus tinha feito. A unidade que existia entre Adão e Eva também foi quebrada. Nós já vimos que começou o jogo da acusação. Adão começou a acusar a sua mulher e indiretamente também acusou Deus, mas a mulher também começou a acusar a serpente e indiretamente a acusar Deus. Pois bem, aquela unidade perfeita que havia entre Adão e Eva quebrou-se. A unidade perfeita que havia entre eles e Deus também se quebrou, porque antes eles davam as boas-vindas ao Senhor pela viração do dia a cada dia, quando o Senhor os vinha visitar no Jardim do Éden. Pois bem, naquele dia em que eles pecaram, não foi dessa maneira que receberam a Deus. Bem pelo contrário, eles fugiram. Portanto, vimos ontem que a quebra da lei de Deus quebra o quê? Quebra relacionamentos. O nosso relacionamento com Deus e também o relacionamento de uns com os outros. Pois bem, a unidade entre Adão e Eva foi quebrada. Antes, outra coisa muito importante, e nós ontem já tocámos neste aspecto, quando falámos do pecado de Lúcifer. Pois bem, antes,
de pecarem, pois bem, os seus objetivos estavam centrados em Deus e nos outros. Quando eles pecaram, os seus objetivos passaram a ser centrados aonde? No eu. Passaram a ser egoístas. Pois bem, isso foi o resultado do pecado. Ora bem, como é que o pecado afetou os relacionamentos humanos? Já vimos que Adão começou a culpar a sua mulher. Já lemos esses textos, mas poderemos eventualmente ler novamente. Em Gênesis capítulo 13, versículos 12 e 13, diz assim: Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Pois bem, Adão pecou de forma consciente, conforme ontem vimos. E quando ele pecou, foi porque ele não conseguia suportar a ideia de viver sozinho, de viver sem Eva. Agora, depois de ter pecado, ele agora acusa Eva. E indiretamente acusa Deus. Versículo 13, disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Pois bem, há aqui realmente um tipo de vírus que entra agora e que vai quebrar essa unidade perfeita que havia entre eles. Pois bem, imediatamente depois de pecarem, conforme eu vos disse, Adão e Eva começaram o jogo da acusação, o jogo entre aspas. Pois bem, cada um se começou a acusar mutuamente. Adão e Eva também começaram a acusar Deus. Pois bem, o pecado faz com que o ser humano se torne egoísta e quebra estes relacionamentos. Vamos agora passar ao capítulo 4 de Gênesis e vamos ver uma história que nós já aqui abordámos várias vezes. Gênesis capítulo 4 e no versículo 8. Pois bem, o que é que Caim fez ao seu irmão depois do pecado ter entrado no mundo? Gênesis 4:8 nos diz: Disse Caim a Abel seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel seu irmão e fez o quê? E o matou. Pois bem, já vimos quem é que estava por detrás. E vamos recordar esse texto e um outro. Vamos novamente a 1 de João, capítulo 13, versículo 12. 1 de João, capítulo 13, versículo 12, é um texto que já lemos, vamos lê-lo novamente. 1 de João, capítulo 13, versículo 12, onde lemos o seguinte: Não segundo Caim, que era de quem? Que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. E agora, por favor, eu gostaria que pudessem tomar atenção ao que diz mais abaixo no versículo 15. E diz assim: Todo aquele que odeia a seu irmão é quê? É assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Onde é que começou o pecado em Caim? Começou no momento em que ele matou ao seu irmão ou começou antes? Começou antes. E começou antes aonde? No seu coração. E o que é que surgiu no coração de Caim? Surgiu o quê? Surgiu ódio. Ele começou a odiar o seu irmão. E foi esse ódio que estava no coração de Caim que o levou a fazer o quê? A cometer o ato de assassínio. Ou seja, o ato de homicídio da parte de Caim foi o resultado de quê? Foi o resultado de algo que estava no seu coração. Estamos aqui já a tocar a algo muito importante. Estamos aqui a chegar, digamos, ao centro do problema. Onde é que começa então o pecado? Nas ações? Não. O pecado começa aonde? O pecado começa no coração. Foi no coração de Caim que começou o pecado contra o seu irmão. Foi no seu coração que ele começou, em primeiro lugar, a odiar o seu irmão. E esse ódio, então, levou a cometer o ato de assassínio. Pois bem, vamos um bocadinho mais para a frente e vamos avançar no livro de Gênesis. Vamos voltar ao livro de Gênesis e avançar um bocadinho mais. Vamos a Gênesis capítulo 6 e versículo 5. Pois bem, depois de os filhos de Deus se terem começado a misturar com as filhas dos homens, já vimos isso. Pois bem, e de haver uma corrupção generalizada do ser humano, pois bem, reparem na forma como o Senhor vai diagnosticar o problema. Gênesis capítulo 6 e versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente quê? Continuamente mau todo o desígnio de quê? Do seu coração. Onde é que estava a raiz do problema desta geração? No coração.
Era continuamente mau todo o desígnio do coração. E agora eu pergunto, se os desígnios do coração eram maus, o que é que vocês acham que eram os seus atos e as suas palavras? Obviamente que maus. Mas onde é que tudo começava? Nos atos? Nas palavras? Não. Aonde? No coração. Pois bem, vamos continuar avançando. No mesmo capítulo 6 de Gênesis e nos versículos 11 a 13, vamos ver como é que esses desígnios maus que estavam no coração desta população antediluviana, como é que eles se manifestavam na prática. Gênesis capítulo 6 e versículos 11 a 13. A terra estava quê? Corrompida à vista de Deus e cheia de violência. E esta violência era resultado de quê? Mais uma vez, desculpem-me estar a repetir, era resultado dos maus desígnios que estavam onde? No coração. É isso que reparem na sequência pela qual a Bíblia apresenta a realidade do mundo antediluviano. Versículo 12. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo o ser vivente havia quê? Havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Como é que estava a terra? Cheia de violência. Porquê? Porque a terra estava cheia de habitantes e estes habitantes eram violentos. E eram violentos porquê? Porque assim como Caim se tornou violento para com o seu irmão Abel, porque em primeiro lugar o odiou no seu coração, estas pessoas eram violentas porque em primeiro lugar os desígnios dos seus corações eram maus. E esses desígnios dos corações, ao serem maus, manifestavam-se em atos, em comportamentos que eram maus. Pois bem, vamos avançar um bocadinho mais no livro de Gênesis. Vamos agora ao capítulo 27 e no versículo 41. E depois vamos sair do livro de Gênesis para ver como este conceito que nós encontramos aqui no livro de Gênesis depois se vai desenvolver nos outros livros da Bíblia. Gênesis capítulo 27 e no versículo 41. Gênesis capítulo 27 e no versículo 41. Aqui trata-se do episódio de Esaú e Jacó. E depois de Jacó ter enganado o seu pai, não uma nem duas, mas 3 vezes, e de ter usurpado, por assim dizer, a bênção que deveria ser para o seu irmão primogênito, para o seu irmão Esaú. Bom, é verdade que Esaú não se tinha importado no passado ter vendido o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas, lembram-se disso? Aqui, no versículo 41, nós lemos o seguinte: passou Esaú a quê? O que é que lá diz? A odiar a Jacó por causa da bênção, com que o seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: vêm próximos os dias de luto por meu pai. Então, o que é que ele imaginou fazer na sua mente? Então matarei a Jacó, o meu irmão. Quando é que o pecado de homicídio surgiu no coração de Esaú para matar o seu irmão? Quando ele veio 20 anos mais tarde com 400 homens para matar o seu irmão, dando-lhe assim as boas-vindas, entre aspas? Quando é que o pecado começou no coração de Esaú? 20 anos antes, quando ele quê? Quando ele começou a odiar o seu irmão. E ele disse, isto é só uma questão de tempo. Quando o meu pai morrer, porque eu não lhe quero dar esse desgosto, o meu pai morre, e assim que o meu pai morrer, eu vou matar o meu irmão. Foi aí que começou o homicídio de Esaú contra Jacó. Não foi 20 anos mais tarde. Foi aí. E 20 anos mais tarde ele ainda tinha este mesmo ódio no seu coração contra Jacó. E agora queria fazer o quê? Queria fazer com que esse ódio que estava no seu coração se manifestasse na prática. Pois bem, nós sabemos o que é que aconteceu. Jacó lutou com Deus toda uma noite. E devido a essa luta com Deus, Deus tocou o coração de Esaú. E o coração de Esaú suavizou-se. E aquele desejo que ele tinha de vingança, pois bem, se desfez e ele pôde se encontrar com o seu irmão e juntos até se abraçaram, diz-nos o texto bíblico, e choraram. Pois bem, vamos avançar agora para outros livros da Bíblia. Vamos ao livro de Salmos e no capítulo 51 vamos ver algo que o salmista Davi diz. Salmo 51 e vamos ler em primeiro lugar o versículo 5. Salmo 51 e versículo 5. Este salmo é um salmo que foi escrito por Davi após ele ter cometido aquele terrível pecado de ter cobiçado uma mulher que não era a mulher dele. Depois, essa cobiça levou a que ele viesse a cometer adultério com essa mulher. Estou a falar da mulher de um dos seus oficiais.
nomeadamente, portanto, de Urias, o Eteu. A Bíblia diz-nos que ele era Eteu, ou seja, não era israelita, era um estrangeiro, mas era um dos seus oficiais, e por aquilo que a Bíblia descreve dele, era um homem extremamente honesto. Pois bem, Davi cometeu adultério com a mulher desse seu oficial, e depois de ter cometido adultério, para esconder a gravidez que tinha resultado desse adultério, pois bem, ele imaginou um plano para matar esse oficial na guerra como se fosse uma coisa normal. Pois bem, depois disso, e depois de ele ter recebido a visita do profeta Natã, que com a sua sabedoria divina o levou a fazer cair nele, ele escreveu este salmo. E agora reparem o que ele diz aqui. Davi não apenas, permitam-me ler a partir do versículo 1, onde ele diz o seguinte: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. E agora reparem o que, e ele diz ainda no versículo 2, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. E agora reparem o que ele reconhece no versículo 5. No versículo 5 ele reconhece que aquilo que ele tinha feito era resultado de quê? Era resultado disto que ele diz aqui no versículo 5. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Bom, ele não está aqui indiretamente a dizer que a mãe dele era prostituta ou que ele nasceu de qualquer relacionamento ilícito da sua mãe. Não, o que ele está aqui a dizer é que em pecado me concebeu a minha mãe, ou seja, quando eu nasci, eu vim já com uma natureza quê? Com uma natureza pecaminosa. E foi essa natureza pecaminosa que me levou a cometer o quê? Atos pecaminosos. Amigos, deixem-me aqui fazer uma pausa para reforçar este ponto, dizendo o seguinte: nós não somos pecadores, ou nós não passamos a ter uma natureza pecaminosa porque cometemos pecados. Nós cometemos pecados porque nós temos, em primeiro lugar, uma natureza pecaminosa. Bom, isto pode parecer um trocadilho de palavras, mas não é. Eu volto a repetir. Nós não chegamos a ter uma natureza pecaminosa porque nós cometemos pecados. Nós cometemos pecados porque temos uma natureza pecaminosa. Quando nós nascemos, já vimos com uma natureza pecaminosa. Não somos culpados ainda de nada. Há um texto em Romanos, capítulo 9, gostaria que vissem esse texto comigo, Romanos, capítulo 9, que fala precisamente dos dois irmãos que há pouco nós falámos, de Esaú e de Jacó, e diz-nos aqui como eles eram quando nasceram. Romanos, capítulo 9, e no versículo 10, diz assim: e não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai. E agora o versículo 11 diz assim: e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal. Isto é óbvio. Portanto, quando uma criança nasce, ou antes de nascer, ou mesmo após nascer, ainda não cometeu nem o bem nem o mal. Isto é perfeitamente lógico. Mas a pergunta é: quando uma criança nasce com uma natureza pecaminosa? Oh, claro que sim. Repare o que o apóstolo Pedro nos tem a dizer, 1 de Pedro, capítulo 1. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 1, 1 de Pedro, capítulo 1, e reparem o que aí o apóstolo diz. Reparem como os autores bíblicos são coerentes na mensagem que apresentam. 1 de Pedro, capítulo 1, e no versículo 18, diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados, e agora reparem, resgatados de quê? O que é que ele diz a seguir? Do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Qual é o legado que nós recebemos dos nossos pais? O legado que nós recebemos dos nossos pais é que, quando nascemos, já trazemos uma herança connosco. Que herança é essa? Uma natureza pecaminosa. Todos nós, quando nascemos, já vimos com esse legado, com essa herança. Isso vem incrustado no nosso DNA. Os nossos genes já estão perturbados pelo vírus do pecado desde o início. E de geração para geração. Pois bem, este defeito genético, pois bem, é passado de geração a geração. Davi compreendeu isso quando ele escreveu aquele versículo 5 do capítulo 51. Em pecado me concebeu minha mãe. Eu nasci na iniquidade. E agora a pergunta é: nós nascemos sem ter praticado ainda o bem e o mal, conforme vimos há pouco, em Romanos 9:11. Mas nós nascemos com esse legado, com essa natureza pecaminosa. E agora escutem bem, mais cedo ou mais tarde na nossa vida, essa nossa natureza pecaminosa vai produzir frutos, e esses frutos são os atos pecaminosos.
ou as palavras pecaminosas. E nenhum escapa a isso. E como é que nós podemos afirmar, fazer tamanha afirmação? Porque a Bíblia diz que todos, quê? Todos pecaram. Então, se todos pecaram, o que é que significa? Que todos permitiram que a sua natureza pecaminosa os levasse a quê? Os levasse a cometer atos pecaminosos. Esta é a condição de todo o ser humano, desde Adão e Eva até aos nossos dias. Este é o diagnóstico que a Bíblia faz da natureza humana, da humanidade em geral e de cada um de nós em particular. Não há como fugir a isto. E vamos continuar a ver. Vamos avançar um bocadinho mais. Pois bem, em Jeremias, no capítulo 17, nós temos aí um texto de biografia. Pois bem, hoje já temos exames de diagnóstico mais avançados, nomeadamente a ressonância magnética e outros mais. Eu diria que este texto aqui faz uma autêntica ressonância magnética ao nosso coração. Por falar em coração, sabem, quando a Bíblia fala em coração, não está a falar da nossa bomba cardíaca, porque o nosso coração é uma autêntica bomba no sentido mecânico do termo, porque bomba o sangue para as diferentes partes do corpo. Não, a Bíblia não está a falar da nossa máquina cardíaca, está a falar do centro do nosso ser, onde estão as nossas emoções, os nossos sentimentos, onde nós tomamos as nossas decisões. É aí, desse centro que está a falar. E reparem o que é que a Bíblia tem a dizer dessa origem, desse centro de comando de todo o nosso ser. Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E o que é que diz a seguir? E desesperadamente que corrupto. Quem o conhecerá? Eu gosto desta pergunta com que aqui o profeta Jeremias termina. Quem o conhecerá? Às vezes ouço certas pessoas dizer: eu conheço muito bem determinada pessoa. Eu conheço muito bem a mim próprio. Errado. Nós não nos conhecemos a nós próprios, verdadeiramente. Aliás, nós podemos vir a conhecer-nos um pouco melhor, mas é quando nós permitimos que a revelação que Deus faz de nós nos atinja na nossa mente. Porque nós não nos conseguimos conhecer a nós próprios. E é a propósito disso, eu falei já aqui há umas palestras atrás, por exemplo, dos psicólogos e psiquiatras que supostamente conhecem a nossa mente. Aliás, psicologia quer dizer o estudo da mente. Pois bem, por muito que os homens estudem a mente, nunca lá chegam. Porquê? Porque a Bíblia diz que enganoso é o coração e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Mas sabem que há um que conhece. Venham comigo ver a 1 de Reis, capítulo 8. 1 de Reis, capítulo 8. 1 de Reis, capítulo 8 e no versículo 39. Isto é no contexto da oração que Salomão fez a quando da inauguração do templo em Jerusalém, e em determinada altura, nesta oração, reparem o que Salomão vai dizer. 1 de Reis, capítulo 8 e versículo 39, diz assim: ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, perdoa, age e dá a cada um segundo todos os seus caminhos. E agora reparem, já que lhe conheces o quê? O coração, porque tu, só tu, és conhecedor do coração de quem? De todos os filhos dos homens. Quem é que, segundo a Bíblia, conhece unicamente o coração do ser humano? Só Deus. Bom, a conclusão lógica é esta. Se Deus é o único que conhece o nosso coração, quem é então o único que está habilitado a fazer um diagnóstico correto da nossa situação, do nosso coração? Deus, obviamente. Venham comigo ver um outro texto que nós encontramos em Provérbios. Provérbios, no capítulo 28 e no versículo 26. Provérbios, capítulo 28 e versículo 26. Está aí uma verdade muito importante. Provérbios, capítulo 28 e versículo 26. Diz-nos o seguinte: o que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Há outras versões que dizem: o que confia no seu próprio coração é louco. Pois bem, pudera. Se o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto, se nós confiamos no nosso coração, somos loucos, somos insensatos. É óbvio. Pois bem, vamos ver o que é que Jesus tem a dizer sobre isso. E já agora eu podia-vos dar muitos exemplos na Bíblia de pessoas que confiaram no seu próprio coração. Por exemplo, um que me vem imediatamente à mente, Sansão. Sansão, quando ele foi lá visitar os filisteus e olhou lá para uma mulher e ficou encantado.
E então ele chegou a casa e disse aos pais, olha, eu quero casar com aquela mulher porque ela me agrada aos olhos. É interessante, agrada aos olhos. E esses olhos pelos quais ele se agradou dela foram-lhe mais tarde arrancados. Ele pecou pela vista e pela vista depois foi condenado. E os pais lhe disseram, mas porventura não há mulheres cá em Israel? Ele diz, não é aquela que eu quero. Ele deixou-se levar por quem? Pelo coração. Sansão não compreendia que o seu coração é quê? É enganoso e desesperadamente corrupto. E, portanto, ao seguir a inclinação do seu coração, ele tornou-se o quê? Um insensato. Bom, há muitas pessoas que pensam que podem confiar no seu próprio coração. São insensatos. E, em particular, por exemplo, quando os jovens querem, ou estão naquela fase de se apaixonarem por uma rapariga, por um rapaz, pois bem, acham que aquilo que veem, aquilo que sentem, pois bem, é plenamente confiável. Pois bem, a resposta é, não é. Porquê? Porque muitas vezes se deixam levar pelos seus sentimentos, pelas suas emoções, em suma, pelo seu coração enganoso e desesperadamente corrupto. E então se enganam. São insensatos porque confiam no seu próprio coração. Vamos ver o que é que Jesus tem a dizer sobre o coração. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6 e vamos ler o versículo 21. Mateus capítulo 6 e no versículo 21. Mateus capítulo 6 e vamos ler o versículo 21. Aqui o Senhor Jesus fala da relação que há entre o coração e o dinheiro. Diz assim, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o quê? O teu coração. Bom, muitos colocam o seu coração nas riquezas. Sabem que o dinheiro em si não é bom nem mau. O que é mau, segundo a Bíblia, não é o dinheiro em si, mas é o quê? É o amor ao dinheiro. Por exemplo, em 1 Timóteo capítulo 6... e versículos 9 e 10, nós vemos isso mesmo. 1 Timóteo, capítulo 6, e versículos 9 e 10, nós lemos isso. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro, não está a falar apenas do dinheiro, mas do amor do dinheiro, é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Pois bem, de onde é que vêm realmente as nossas palavras? Já há bocadinho vimos, mas vamos ver, segundo Jesus, de onde é que vêm as nossas palavras. Mateus capítulo 12, vamos voltar ao Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 12 e versículo 34. Mateus capítulo 12 e versículo 34. E vamos ver o que é que Jesus aqui disse. Raça de víboras. A propósito, nada de atitude politicamente correta da parte de Jesus. Jesus às vezes dizia verdades que não eram nada agradáveis, mas dizia-as. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o quê? Do que está cheio o coração. De onde é que então vêm as nossas palavras? Vêm do coração. E se o coração é enganoso e desesperadamente corrupto, como é que serão as nossas palavras? Enganosas. Até podem parecer, por vezes, palavras muito dóceis, muito afáveis, mas será que nós podemos confiar apenas e só nas palavras doces e afáveis que alguém proferir? Claro que não. Porque essas palavras doces e afáveis, ao provirem de um coração que é enganoso, podem ser elas próprias quê? Enganosas. E nós pensarmos que essa pessoa é boa e não é? Bom, eu estou-me a lembrar, por exemplo, daquela experiência que aqui há uns meses atrás aconteceu cá no nosso país, de uma médium que foi convidada para vir cá a um determinado programa, numa cadeia de televisão, e ela estava lá, e quando a senhora estava a falar, a ser entrevistada, pois bem, a senhora que depois veio a demonstrar ter poderes especiais para poder falar com as almas dos mortos, bom, nós iremos ver ao longo deste seminário que, no fundo, ela não estava a falar com as almas dos mortos, estava a falar com as almas de demónios, mas ela falava com uma voz tão doce, tão meiga. Quem a ouvir pensa, esta senhora é uma santa. E, no entanto, ela está em comunicação direta com demónios. As palavras podem ser falseadas. Porquê? Porque vêm de um coração enganoso. O que é que mais vem do coração? Vamos ver um outro texto. Pois bem, Mateus capítulo 15, versículo 19. Mateus, um bocadinho mais à frente, Mateus capítulo 15 e versículo 19.
Diz assim, Mateus capítulo 15, versículo 19. Porque de onde? Do coração procedem quê? Maus desígnios, homicídios. Vimos no caso de Caim. De onde é que surgiu a ideia de assassinar o seu irmão Abel? Do seu coração. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfémias. Estão a reparar que algumas destas ações aqui mencionadas são a quebra de mandamentos da lei de Deus? Por exemplo, homicídios. O que são homicídios? Não é a quebra do mandamento que diz não matarás? Por exemplo, adultérios. O que é que são adultérios? Não é a quebra do mandamento que diz não adulterarás? Mais, furtos. O que é que são furtos? Não é a quebra do mandamento que diz não furtarás? Por exemplo, falsos testemunhos. Não é a quebra do mandamento que diz não dirás falso testemunho contra o teu próximo? Então, se aqui o Senhor Jesus está a dizer que estas ações, que são, portanto, transgressões de alguns dos seus mandamentos, o Senhor aqui não concluiu a lista, deu apenas alguns exemplos. Se o Senhor aqui, ao dar a entender que estas ações, que são quebra de mandamentos, vêm do coração, o que é que isto nos ensina? Que a quebra dos mandamentos de Deus, ou seja, a desobediência à vontade de Deus, vem de onde, em primeiro lugar? Vem do coração. Desse tal coração que é enganoso e desesperadamente corrupto. Estão a ver que, ao longo de todos estes versículos que nós apresentamos desde o início da Bíblia, desde o livro de Gênesis até aqui, nos indica sempre, nos dá sempre a mesma resposta, nos conduz sempre ao coração, como sendo a origem de tudo. E a propósito, onde é que começou o pecado com Lúcifer? Não foi no seu coração? Mesma coisa. Pois bem, vamos avançar um bocadinho mais. Vamos a Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. E vamos ver aqui um exemplo daquilo que Jesus, no Sermão da Montanha, mais conhecido, portanto, como Sermão da Montanha, disse. Mateus capítulo 5 e versículos 27 e 28. Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com a intenção impura, no coração já adulterou com ela. Bom, reparem que Jesus aqui não está a dizer que quando alguém olha para uma mulher com a intenção impura, que no seu coração está a caminho de pecar. Não, o que é que ele disse? No seu coração já pecou. Ou seja, o adultério não surge apenas quando alguém vai para a cama com outra mulher que não seja a mulher dele. Não, quando começa a idealizar algo na sua mente, segundo Jesus, aí já está a pecar. Eu recordo-me que há uns anos atrás, eu trabalhava como enfermeiro no Hospital Miguel Bombarda, em Lisboa. Tinha lá um colega que um dia, ele não teve vergonha de me mostrar isso, tirou da carteira dele uma lista e mostrou-me uma lista e diz assim, olha, sabes o que é isto? Tenho aqui nesta lista 42 nomes de mulheres, as mulheres com as quais eu já tive relações sexuais. Bom, ele mostrava aquilo como se fosse um grande troféu. E um dia, depois de ele já me ter mostrado isso, um dia eu tinha lá a minha Bíblia e mostrei-lhe este texto. Bom, vocês haviam de ver a cara com que ele ficou? O homem até ficou lívido. Ele diz, uau, se isto é assim, então estamos todos errados. Sabem, naquele momento, eu acredito que através deste princípio que ele leu, pois bem, o Espírito Santo fê-lo sentir aquilo que ele era verdadeiramente, pecador. E nós iremos ver mais à frente que é pela lei que nós reconhecemos que somos pecadores. Se nós aplicarmos este princípio que Jesus aqui anunciou no Sermão da Montanha, quantos homens adúlteros há no mundo? Meus amigos. E deixem-me dizer-vos, funciona também ao oposto, porque as mulheres do seu lado também muitas vezes cobiçam homens. E reparem, um bocadinho antes no Sermão da Montanha, no versículo 22, reparem o que é que Jesus disse. Versículo 21, perdão. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Estará sujeito a julgamento porquê? Vamos ver. E quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno do fogo. Matar é apenas tirar a vida a alguém? Não, matar é tirar, por exemplo, a reputação a alguém. É insultá-lo. Reparem, há muitos cristãos que dizem, bom, Jesus quando veio anular a lei. Anular a lei? Jesus, através daquilo que ele está aqui a dizer, que ele disse no Sermão da Montanha, ele estava a anular a lei? Uau, estava, mas é elevar a lei.
Estava a pôr ainda a barra mais alta? Onde é que nós podemos chegar então à conclusão que Jesus acabou com a lei? Uau, pelo contrário, estava a elevar ainda mais. Bom, avançando. Vamos agora ver Isaías capítulo 42 e versículo 21. Vamos ver se não era exatamente esse o propósito. Este é um versículo messiânico. E este versículo mostra qual iria ser exatamente qual iria ser a ação de Jesus. Isaías capítulo 42 e versículo 21, que nos diz o seguinte. Isaías capítulo 42 e versículo 21. Foi do agrado do Senhor, por amor da sua própria justiça, fazer o quê? O que é que lá vem? Engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. Esta seria a missão de Jesus, que viria aqui, engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. Bom, portanto, nós podemos então chegar à conclusão que o problema não é com as ações, o problema não é com as palavras, o problema é com quê? O problema é com o coração, porque é do coração que saem as palavras, é do coração que saem os atos pecaminosos. Então, se nós quisermos resolver o problema dos maus atos e dos maus pensamentos e das más palavras, onde é que nós temos que resolver então o problema? Temos que resolver o problema aonde? No coração. E a questão é, será que nós conseguimos resolver o problema do coração? Já iremos ver que não. Vamos ver um outro texto. Mateus capítulo 7. E mais uma vez são palavras de Jesus, e estas palavras de Jesus confirmam aquilo que nós temos estado a ver. Reparem que através de todos estes textos nós apenas queremos enfatizar um mesmo ponto. E o mesmo ponto é este, o problema básico está no coração, não nas palavras. E sabem, estou a enfatizar demais este assunto porque muitas vezes nós queremos resolver os sintomas dos problemas e não vamos à raiz do problema. Quando alguém, por exemplo, tem problemas com uma criança que tende a mentir, uma criança que tende a fazer algo que é errado, reparem, não é suficiente resolver esse problema específico. Tem que ser a raiz do problema. E a raiz do problema está sempre aonde? No coração. Mateus, capítulo 7, Mateus, capítulo 7, e vamos ler os versículos 16 a 20. Mateus, capítulo 17, e versículos 16 a 20. E reparem que aqui Jesus diz o seguinte, pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda a árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Reparem Jesus a relacionar uma coisa com as outras. Uma árvore boa produz bons frutos, uma árvore má produz maus frutos. Versículo 18. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda a árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Versículo 20. Assim, pois, pelos seus frutos os quê? Os conhecereis. Então os frutos são o resultado de quê? De algo que está aonde? De algo que está no coração. Então, meus amigos, a conclusão lógica a que nós podemos chegar é que todos nós sofremos de problemas do coração. E então precisamos de quem? Precisamos de um cardiologista. Bom, não precisamos de um cardiologista para tratar desta máquina, precisamos de um ainda mais especializado em tratar problemas sérios de coração. E nós às vezes dizemos que podemos ter problemas de coração devido à nossa dieta. Bom, também podemos, mas fica ainda pior com a nossa dieta espiritual. Bom, mas vamos ver este assunto. Vamos ver o que é que o próprio apóstolo Paulo disse relativamente a ele próprio. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7 e versículos 18 e 19. Romanos capítulo 7, versículos 18 e 19. E aqui Paulo faz eco a uma experiência que ele vivia no íntimo do seu ser. E ao lermos esta experiência do apóstolo Paulo, eu gostaria que cada um de nós pudesse pensar se esta não tem sido também a nossa experiência, num ou noutro momento da nossa vida. Romanos capítulo 7 e versículos 18 e 19. Paulo diz o seguinte: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, e sabem que aqui quando Paulo se refere à carne, está a falar também do coração, não habita quê? Bem nenhum. Uau, que descrição! Esta é a realidade. Este é o diagnóstico que a Bíblia faz do nosso coração, da nossa natureza. Não habita bem nenhum.
Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Vocês revêem-se nesta descrição do apóstolo Paulo? Será que o apóstolo Paulo estava a falar só da experiência dele? Bom, eu revejo-me nesta situação. Porque às vezes ainda faço coisas que não quero. Bom, se calhar isso não acontece convosco. Acontece com todos. E muitas vezes nunca vos aconteceu dizer, mas porquê que eu disse aquilo? Porquê que aquilo escapou da minha boca? Ou por que razão é que eu fui fazer aquela coisa? Nunca nos aconteceu isso? Claro que acontece. Aconteceu ao apóstolo Paulo. Acontece a cada um de nós. Porquê? Porque temos um coração enganoso e desesperadamente corrupto, onde não habita bem nenhum. E a menos que esse coração esteja sob o controle do cardiologista, meus amigos, só sai a asneira dali. Vamos ver, ainda mais à frente, ou ainda em Romanos capítulo 7. E vamos ver, em primeiro lugar, qual é o princípio da cura. Ou seja, há cura, felizmente, para esta situação desesperada em que nós nos encontramos e que a Bíblia acabou de diagnosticar. Onde é que começa a cura? Em Romanos, no capítulo 7 e no versículo 7, Paulo fala aqui da lei de Deus. E diz assim, que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum, responde ele. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio de quê? Por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera não cobiçarás. Como é que eu sei que a cobiça é uma coisa errada? Porque a lei me diz que não devo cobiçar. Como é que eu sei que o adultério é uma coisa errada? Porque a lei diz que eu não devo adulterar. Porquê é que eu sei que furtar é uma coisa errada? Porque a lei diz que eu não devo furtar. Ou seja, é a lei que me indica aquilo que é bom e aquilo que é mau. Então, quando nós nos confrontamos com a lei, qual é a primeira reação que nós temos? Uau, isto está muito mal. Pois está, na realidade está mesmo. Agora, será que a lei nos vai curar? Não, a lei funciona como um espelho. Dá-nos a nossa condição, revela a nossa condição. Bom, imaginem, por exemplo, a seguinte situação. Vocês irem a um médico e não se sentem muito bem, vão ao médico e o médico pede uma série de exames. Exames clínicos, análise ao sangue, radiografias, uma ecografia, etc. E finalmente vocês têm tudo e levam resultados ao médico. E o médico analisa todos os resultados daqueles exames que ele pediu. Bom, oxalá que isto nunca aconteça com nenhum de vós, mas imaginem que ele é honesto, é sincero, é transparente, diz, olha, em face destes valores, eu lamento dizer-vos, mas eu acho que você tem um cancro. Eu pergunto, vocês têm razões para saírem do consultório do médico e dizer assim, eu quando voltar aqui a este médico, eu vou vir com uma boa marreta e vou dar na cabeça daquele médico. Resolve esse o problema? O problema está no médico? Não, o problema está onde? O problema está em vós. O que é que o médico fez? O médico, enfim, através dos exames que ele mandou fazer, o médico identificou o problema. O médico diagnosticou o problema, mas o médico não é um problema. Pelo contrário, o médico pode ser uma solução. Da mesma maneira, a lei é o instrumento pelo qual Deus faz o diagnóstico em nós. Agora imaginem nós nos revoltarmos contra a lei, não resolve o problema. O problema continua cá. Agora reparem, versículo 8, o apóstolo Paulo continua dizendo, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado, ou seja, sem ele ter conhecimento da lei, ele pensava que andava bem. É como a pessoa antes de ir ao médico, achava que estava bem. Mas depois de ser submetida a vários exames de diagnóstico, de repente ela vê-se na sua condição real e diz, uau, afinal eu tenho problemas mais sérios do que eu pensava. É isto que a lei faz connosco. Venham ver comigo Hebreus capítulo 4 e versículos 12 a 13. Hebreus capítulo 4, versículos 12 a 13. Hebreus capítulo 4 e versículos 12 e 13. Repare o que é que estes textos nos dizem. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz
e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos de quem? Aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então, o que é que a lei faz? Mostra os nossos atos errados, mas vai mesmo ao ponto de descobrir as nossas motivações. Daí a palavra de Deus dizer aqui que é como uma espada que penetra lá até aos pensamentos, capaz de discernir os pensamentos e propósitos do coração. E a lei revela-nos, tu és pecador. Sabem que nunca podemos entrar no verdadeiro caminho da cura sem primeiro passarmos por um bom diagnóstico. Qualquer médico, ele sabe, e eu, através dos anos que trabalhei como enfermeiro, contactei com muitos médicos, e sei que qualquer bom médico sabe que para dar uma boa terapêutica a um paciente, ele tem que começar por um bom diagnóstico. Se o diagnóstico é errado, pois bem, a terapêutica risca de ser errada. Portanto, para nós entrarmos no bom caminho da cura, alguém tem que fazer o diagnóstico correto. E, portanto, o primeiro passo para a cura é fazer-se um diagnóstico. Quem é que faz esse diagnóstico? Deus, através da sua lei. Pela lei de Deus, estamos todos condenados. E agora, qual é a solução? Pois bem, a solução está precisamente nesse cardiologista que eu vos falei. Quando nós olhamos para a situação de Jesus, quando vemos aquilo que ele sofreu, quando vemos finalmente que ele foi condenado à morte de uma forma injusta, e tudo isso para ele levar sobre ele os nossos pecados, nós entendemos que Jesus Cristo foi aquele que pagou no nosso lugar o resultado que nós deveríamos, cada um de nós, levar. E, meus amigos, quando nós olhamos para Jesus, quando nós conseguimos pela fé contemplar aquilo que Jesus sofreu, aquilo que ele sofreu na cruz do Calvário, nós então aí temos consciência de quão monstruoso o pecado é que fez tudo isso em Jesus. E quando eu tomo consciência disso, eu então reconheço que por ser pecador, eu sou pecador, estou condenado à morte eterna, mas eu olho para Jesus e vejo em Jesus o meu substituto, aquele que pagou esse preço que eu deveria pagar. E quando eu vejo isso, o que é que eu sou motivado a fazer? Pois bem, não há outra solução. Venham ver comigo um texto em Romanos, no capítulo 10. Romanos, capítulo 10. Eu gosto deste texto, porque este texto nos mostra exatamente qual é a função da lei. Romanos, capítulo 10 e versículo 4. Romanos, capítulo 10 e versículo 4 diz-nos o seguinte. Romanos, capítulo 10 e versículo 4 diz-nos o seguinte. Porque o fim da lei é Cristo. Bom, muitos infelizmente interpretam esta palavra fim de forma errónea e acham que este fim significa mesmo o término de qualquer coisa. Ou seja, acham que Cristo veio terminar com a lei. Não, essa palavra fim, que vem aqui nas nossas versões, vem de uma palavra grega telos, que quer dizer finalidade, objetivo. Ou seja, poderíamos ler este texto desta forma. Porque a finalidade da lei, ou seja, o objetivo da lei é Cristo, para quê? Para a justiça de todo aquele que crê. Qual é o objetivo então da lei? Em primeiro lugar, fazer-nos o diagnóstico e mostrarmos que somos pecadores. E ao mostrar que somos pecadores, levar-nos indiretamente para quem? Levar-nos indiretamente ou diretamente para Jesus Cristo. Ou seja, a função da lei é dizer, tu és pecador. E como pecador que és, estás condenado, não tens salvação possível. Mas, se tu quiseres salvação, então vai ter com o Salvador. É essa a função da lei. E é nesse sentido que a lei que aqui nos diz que o fim da lei é Cristo. A finalidade da lei é conduzir-nos a quem? É conduzir-nos a Cristo. Paulo vai usar a mesma expressão na Epístola aos Gálatas, quando ele diz que a lei é um aio que nos conduz a Cristo. E é interessante que essa palavra aio vem de um termo grego, que é o termo paidagogos, de onde vem a palavra pedagogo. Ou seja, a lei é um pedagogo que me ensina que eu necessito de um Salvador, porque quando eu olho para a lei, eu sinto que estou condenado. E agora reparem, quando eu me entrego ao Senhor, o Senhor não apenas
perdoa os meus pecados. Porque a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para quê? Para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas sabem o que é que o Senhor faz mais? Não apenas perdoa, dá-nos um novo coração. E é por essa razão, e agora vamos voltar ao Salmo 51, naquele Salmo que há pouco lemos de Davi, Salmo 51, e no Salmo 51, reparem o pedido que mais à frente Davi vai fazer. Depois de ele ter pedido perdão pelos seus pecados, depois de reconhecer que ele fez o que fez devido ao facto de ter nascido com uma natureza pecaminosa, reparem o que ele diz no versículo 10. Ele diz isto: cria em mim, ó Deus, o quê? Um coração puro, e renova dentro em mim um espírito inabalável. Compreendeu Davi que ele precisava de um novo coração? Oh, sim, compreendeu. Ou seja, se nós ficarmos com o coração carnal que nós recebemos do nosso nascimento físico, não vamos lá. O Senhor necessita de fazer, e reparem, Jesus como cardiologista, Ele não se contenta em fazer bypasses. Ele não se contenta em pôr pacemakers para o coração, enfim, ficar um bocadinho mais não. O único tratamento que ele está habilitado a fazer e que ele quer fazer são transplantes cardíacos. E olhem que ele é muito melhor, é um cardiologista muito melhor do que o famoso Dr. Christian Barnard, que fez o primeiro transplante cardíaco no início dos anos 70, lá na África do Sul. Vamos ver Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel, capítulo 36, e versículos 26 e 27. Ezequiel, capítulo 36, e versículos 26 e 27. Diz-nos assim: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós, que espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. E agora reparem o que diz o versículo a seguir: porei dentro de vós o meu espírito e farei. Quem é que fará? Deus fará. Eu farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Para terminar, como é que nós podemos agora alimentar o novo coração? Através da palavra. Venham comigo ver ainda o Salmo 48, para ver como é que Jesus conseguiu a luta, ou melhor, a vitória contra o pecado. Salmo capítulo 40 e versículo 8. Salmo capítulo 40 e versículo 8. Diz assim: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está o quê? Dentro do meu coração está a tua lei. E no Salmo 119, no versículo 11, nos é dito, para nós, repara, isto foi o que Jesus fez. Para nós, qual é o segredo? Salmo 119 e versículo 11. Salmo 119 é o maior capítulo que nós encontramos na Bíblia. E no versículo 11, diz assim, deixem-me ler também a partir do versículo 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Agora reparem, observando segundo a tua palavra. Versículo 10. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. E como é que o Senhor pode fazer este milagre em nós? Para que não fujamos dos seus mandamentos. Versículo 11. Guardo no coração as tuas palavras, para quê? Para não pecar contra ti. Qual é então a solução para nós não pecarmos? Guardarmos o quê? A palavra de Deus no nosso coração. E se o fizermos, alimentamos o novo coração que o Senhor nos deu e assim nós podemos viver uma vida em obediência à sua vontade. Que assim seja esta a experiência de cada um de nós. Pois bem, ficamos por aqui hoje e eu gostaria, para aqueles que nos acompanharam na emissão de hoje, na palestra de hoje, dizer, eventualmente se ainda não estavam ligados, desde o início, quando eu fiz o anúncio de que ontem tivemos realmente um problema, se deixaram de ver a emissão ontem em vossa casa ou onde vos encontrais, pois bem, se deveu-se a um problema de ligação da internet aqui no nosso templo e infelizmente não sabemos como aconteceu, mas espero que hoje a emissão já tenha corrido melhor e vamos continuar a orar ao Senhor para que todo o equipamento técnico e as transmissões possam não ter problemas daqui para a frente. Vamos terminar com uma oração esta reunião. Senhor nosso Deus, nosso bom Pai, muito e muito obrigado porque mais uma vez, de forma muito clara, Tu nos mostraste através da Tua Palavra que o real problema, a raiz de todos os nossos problemas está no nosso coração. Ó Senhor,
desde o momento em que Adão e Eva desobedeceram à tua vontade, que este coração ficou corrompido. E essa corrupção passa geneticamente de geração em geração. Todos nós herdamos a vã maneira de viver dos nossos pais. E por isso, Senhor, nós necessitamos verdadeiramente de um transplante cardíaco. E o único que está autorizado, o único que está habilitado a fazer esse transplante és Tu, o nosso Criador, mas igualmente o nosso Redentor. Ó Senhor, nós te pedimos, Senhor, que se ainda existe alguém que não pediu a Ti esse transplante, que o possa pedir quanto antes, porque é um transplante gratuito. É um transplante que nós podemos receber como uma graça Tua. Ó bom Pai, transforma o nosso coração. Tira de nós o coração de pedra e coloca nesse lugar de onde tiraste o coração de pedra, um coração de carne. Porque é apenas com um coração de carne, com um novo coração, que nós ficaremos habilitados a guardar os Teus mandamentos. E depois de passarmos por essa experiência do novo nascimento, da conversão, que Tu nos ajudes, Senhor, para que possamos buscar continuamente a Tua Palavra, possamos entesourar a Tua Palavra no nosso coração, para assim não mais pecarmos contra Ti. Ó Senhor, dá-nos essa vitória, pela mudança que Tu podes e queres efetuar em cada um de nós, e também por aquilo que Tu desejas fazer através da Tua Palavra, que alimenta esse novo coração. Senhor, despede-nos agora em bem deste local, te pedimos tudo e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém.